Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Renan Mesquita, sou professor de Filosofia e Sociologia e vou fazer mais um vídeo aqui para responder algumas questões do SSA 3. Nós vamos focar aqui no conteúdo lógica. Sempre cai uma ou duas questões de lógica. Para o aluno conseguir responder uma questão de lógica aqui do vestibular seriado da UPE, ele precisa saber de alguns pontos do conteúdo lógica. Ele precisa saber um pouco de história da lógica, a maneira como a lógica surge na Grécia Antiga. Ela é sistematizada, os detalhes e as regras com Aristóteles, a relação com Platão e os outros pensadores. É necessário saber um pouco das características da lógica, como ela funciona e alguns aspectos da ciência lógica, né? Principalmente o que envolve o silogismo, que é uma forma de argumento que foi sistematizada por Aristóteles, né? E entender também um pouco das diferentes formas de argumento, né? Existem outros tipos, mas basicamente o que mais cai nos vestibulares é o aluno conseguir diferenciar uma indução de uma dedução e as características básicas e como se compõem esses dois tipos de argumento. Sabendo esses quatro aspectos básicos, o aluno consegue ali, pelo menos, ir eliminando as principais alternativas erradas e funilando mais o que ele tem certeza para saber responder ali uma questão. Nesse vídeo nós vamos responder ali algumas questões do SSA de 2016, algumas não, todas de lógica que caíram em 16 e 15 aqui. Vamos responder 3 questõezinhas. SSA 3, 2016. Questão 36. Sobre a lógica, leia o texto a seguir. Nosso tratado se propõe a encontrar um método de investigação, graças ao qual possamos raciocinar partindo de opiniões geralmente aceitas sobre qualquer problema que nos seja proposto, e sejamos também capazes, quando replicamos a um argumento, de evitar dizer alguma coisa que nos cause embaraços. Em primeiro lugar, pois, devemos explicar o que é o raciocínio e quais são as suas variedades. Então, esse é um texto direto de Aristóteles, tópicos do tomo 1. Então, isso é um texto tirado diretamente dos escritos lá de Aristóteles, né? Com relação a esse assunto, analise as afirmativas a seguir. Então, com relação ao assunto, esse texto não está dando nenhuma informação específica. O texto está dizendo aqui sobre como Aristóteles estava estudando a linguagem, de maneira a dizer argumentos que não os constrangessem, ou seja, que não fossem errados ou que levassem a algum tipo de engano. Então, com relação à lógica, vamos lá. Antes de mais nada, é bom a gente saber que aqui o autor da questão quer as corretas, né? Então, temos aqui 4 alternativas. Vamos ver se alguma tem algo de errado ou de certo, né? A dedução é um tipo de raciocínio, sim, pelo qual se vai do geral ao particular, correto? Só a título de conhecimento, temos também a indução, diferente da dedução, a indução ela não vai a dedução, uma das características básicas da dedução é que ela é uma forma de argumento que vai do geral ao particular. A dedução ela é uma forma de argumento que vai do particular ao geral. Então, a dedução vai do geral ao particular e a indução vai do particular ao geral. Vamos continuar analisando aqui. Então, essa daqui está correta. A indução
é principalmente o método das ciências físicas e naturais. Sim, está correto. A dedução é uma forma de argumento que ela se presta mais, ela funciona melhor com as ciências físicas e naturais. Já a dedução é uma forma de raciocínio que é principalmente, ou ela se presta melhor à matemática e à filosofia. Então, só a título de revisão aí, algumas características que diferem a dedução da indução, né? A dedução aplica-se também a outras ciências, mas sob aspectos diversos. Claro, a dedução ela não está presa à matemática e à filosofia. A dedução ela se presta a várias outras ciências, né? Na matemática, por exemplo, emprega-se o método da dedução. Sim, então a 3 aqui está toda correta. 4. O tipo de raciocínio empregado no método dedutivo é o silogismo. Sim, a forma clássica de dedução, ou que a gente chama de dedução regular, ela é chamada de silogismo. Para os que não lembram, silogismo é quando nós temos 3 proposições, 2 premissas e uma conclusão. O nome desse argumento dedutivo, onde tem 3 proposições. Dessas 3 proposições, 2 são premissas e uma conclusão, o nome disso é silogismo. A 4 também está tudo correto. Então a resposta correta é a letra D. Estão corretas a 1, a 2, a 3 e a 4. Ok? Pronto, no SSA de 2016 apenas uma questão de lógica. SSA de 2015. O termo lógica vem de uma palavra grega que significa razão, né? Lógica vem da palavra logos. Logos significa razão. A lógica é, de fato, a ciência das leis ideais do pensamento e a arte de aplicá-las corretamente à procura e à demonstração da verdade. Ou seja, a lógica é uma ciência que serve como base para todas as outras ciências. Todas as outras ciências funcionam a partir das leis lógicas do funcionamento do nosso pensamento. Sobre esse assunto é correto afirmar que... Então vamos lá. Letra A. A lógica formal ou menor, existe uma lógica que é chamada de formal, né? Ou menor. A lógica formal ou menor visa as operações intelectuais do ponto de vista de sua natureza. Essa palavra pode cair às vezes e o aluno se confundir. A lógica formal não está preocupada com a natureza do pensamento. Dizer que está preocupado com a natureza é dizer que está preocupada com o seu conteúdo. Só que a lógica não está preocupada com o conteúdo. A lógica está preocupada com a forma, com o formato, com a estrutura da linguagem. Então, a lógica não está preocupada com a natureza ou com o conteúdo. A lógica está preocupada com a forma ou com a estrutura. Tanto que o nome dessa lógica é formal, né? Então a lógica se preocupa com o formato como as coisas são construídas, não necessariamente com o conteúdo. Essa primeira está errada. A lógica formal é a parte da lógica que determina as leis particulares, procurando definir os métodos da matemática, da física e outras formas lógicas. O único erro aqui é esse particular. A lógica, ela não determina as leis particulares. Particular é apenas de um aspecto. As leis que a lógica tenta encontrar são gerais. São leis gerais do pensamento. Por isso que Aristóteles dizia que a lógica ela não é uma ciência em si, ela é um instrumento. Ela é um instrumento, uma ferramenta que pode ser aplicada a todas as outras ciências, porque ela tem um conceito geral que se encaixa em todas as outras formas de pensar. Então a lógica ela determina princípios e leis gerais, não particulares. Está errada a letra B.
Letra C. A lógica é um sistema de conhecimentos certos, fundados em princípios, novamente, particulares. Nessa linha de pensamento, a lógica filosófica não difere da lógica espontânea. Não existe lógica espontânea, nem lógica filosófica. Existe apenas uma lógica. Se bem que existe uma lógica que é mais aplicada à filosofia e à matemática, a filosofia, e existe uma lógica que não é a formal, que é a material, né? Ela é mais moderna e ela está mais próximo da linguagem dos computadores, da linguagem matemática, mas não existe lógica espontânea que seja oposta à lógica filosófica, e a lógica não está preocupada com, a lógica não define princípios particulares, princípios gerais. Está errado também. Vamos aqui para a letra E. A lógica material ou maior é a parte da lógica que estabelece a forma correta das operações intelectuais, assegurando o acordo do pensamento consigo mesmo. Bom, o que está errado aí é essa ideia de operações intelectuais. Existe uma outra lógica, que é a lógica maior, ela trabalha mais com a linguagem. Muito difícil cair esse tipo de conteúdo, né? Só caiu aqui. Mas enfim, mas vocês ficam sabendo aí. Existe uma lógica que ela está mais preocupada com a forma como funciona o pensamento, é a lógica menor. Existe uma lógica mais moderna, mais atual, ela não trabalha tanto com as formas cognitivas, como funciona o pensamento, mas ela foca não nas operações intelectuais, mas no funcionamento da linguagem. Desculpa, essa daqui está errada. Isso daqui é que seria a correta, né? A lógica maior, o material, está mais preocupado com operações matemáticas, essas formas lógicas da linguagem do computador, enfim. E ela está muito ligada à linguagem, né? Então a E também está errada. Vamos ver aqui a D. Apreensão, juízo e raciocínio, isso aqui já caiu mais de uma vez e é recorrente, são as 3 fases para que um raciocínio lógico aconteça, segundo Aristóteles. São as 3 partes que compõem a lógica formal ou menor. A lógica formal ou menor é a lógica aristotélica. Então, essa daqui é a alternativa correta. O aluno precisa saber dessas 3 fases. Aprender é entrar em contato com o conhecimento. Juízo é julgar ou entender aquele conhecimento. E raciocínio é fazer a inferência, fazer uma conclusão do raciocínio que foi elaborado, né? Então a letra D é a alternativa correta, ok? 40. Leia o texto a seguir referente à lógica. A lógica é uma disciplina que serve de introdução. É o vestíbulo da filosofia, ou seja, a antessala, um instrumento que vai permitir o caminhar rigoroso do filósofo ou do cientista. Bem, o que está dizendo aí é o texto é que a filosofia serve tanto para... que a lógica serve tanto para a filosofia quanto para a ciência. A lógica é uma introdução, ou seja, você precisa primeiro entender os princípios lógicos que regem a realidade e o pensamento humano, para que você possa entrar de maneira mais aprofundada na filosofia ou na ciência, ou seja, em qualquer forma de entendimento. Vamos analisar aqui as alternativas, né? Então ele vai querer, aqui está, correta. O silogismo científico é aquele que se refere ao particular e admite premissas contraditórias. De forma alguma. Nunca, nenhuma forma de silogismo ou de lógica vai admitir alternativas contraditórias. Algo contraditório é quando uma afirmativa necessariamente nega a outra. Você nunca vai ver um raciocínio correto dizendo ele entrou, mas e ao mesmo tempo saiu. Ele está embaixo e está em cima ao mesmo tempo. É de noite, mas está de dia. Então você nunca vai encontrar afirmações contraditórias num argumento lógico válido. Então não. Vamos ver aqui a segunda.
No raciocínio conjuntivo ocorre a justaposição dos acontecimentos. Por exemplo, é noite e está escuro. Sim, isso não é algo que cai muito, só caiu aqui dessa vez, mas essa está correta. Existem dois tipos de raciocínio. Um que é chamado de conjuntivo e outro que é chamado de disjuntivo. Um argumento conjuntivo é quando você tem uma proposição que junta, e um disjuntivo é quando você tem uma proposição que separa. No conjuntivo, normalmente você vai ver a conjunção e no disjuntivo, normalmente você vai ver a expressão ou. Por exemplo, um conjuntivo bem simples. Joana trabalha e tem dinheiro. Joana está trabalhando, então Joana tem dinheiro. Eu juntei duas informações. Joana trabalha e Joana tem dinheiro. Ou, se Joana trabalha, Joana tem dinheiro. Joana está trabalhando, então Joana tem dinheiro. Você juntou duas informações na primeira. Um disjuntivo que tem ou seria ou ele dorme, ou ele estuda. Deixa eu ver uma aqui. Um argumento disjuntivo é ou o rapaz dança ou ele está parado. O rapaz não está parado, ou seja, o rapaz está dançando. Então, o conjuntivo é quando você meio que junta duas ideias para chegar a outra, e o disjuntivo você separa duas para chegar a uma conclusão decorrente daquilo ali, né? Então, esse 2 aqui ele está correto. Na ciência da matemática, predomina o uso de processos indutivos de raciocínio. Na matemática, predominam os processos indutivos. Errado. Na matemática e na filosofia, predomina a dedução. O indutivo, ele predomina nas ciências naturais. A lógica é uma disciplina informal, já está errado, que usa com exclusividade o método indutivo. A lógica não usa apenas o indutivo e a lógica não é uma disciplina informal, é uma disciplina formal. Então, a única correta é a letra do, é o número 2, letra E. Tranquilo, pessoal? Respondemos mais 2 vestibulares aí, demos uma pequena revisão dos conteúdos que foram abordados nessas 3 questões. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer observação, vocês sabem onde me procurar. Fiquem bem.